A paz, queridos, chegamos à lição de número 10, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Antes de começarmos a aula, primeira vez que eu farei isso, que eu não sou muito boa para mexer, mas caso os irmãos tenham interesse, se quiser, se inscrevam no canal, deixem o like e comente o que os irmãos acharam da dinâmica, tá bom? Deus abençoe. Então, a palavra-chave da nossa lição é restauração. E eu estava aqui pensando sobre o conceito de restauração e estudando para fazer a dinâmica e pude sentir a presença do Senhor. Se perguntarmos o que é restauração, quando a gente procura no dicionário, o conceito para restauração é ato ou efeito de restaurar, que é o conserto de coisas desgastadas pelo uso. E também fala em um reparo. É bem comum ouvirmos esse termo restauração quando falamos do nosso dente, né? Quando alguém está com algum problema no dente, fala assim, eu preciso ir no dentista. Antigamente utilizava bastante obturação, hoje se fala muito restauração do dente. Só que no conceito humano, o que eu achei incrível agora, o Senhor falando em meu coração, é que quando falamos no conceito humano de restauração, fala que é para restaurar, recuperar algo que está desgastado pelo uso. Mas eu pensando, e veio no meu coração falando assim, quando o ser humano faz uma restauração, o que acontece? Não volta ao seu original. Não é igual. Porque quando recuperamos o dente, a gente sente, a gente consegue visualizar até pela cor, mesmo com algumas mais assim, técnica avançada mostra, mas a própria pessoa sabe. E outra coisa, quando recupera ou quando restaura algum móvel ou alguma coisa, ou às vezes uma tela de um próprio celular quando quebra, restaurou, mas às vezes sempre fica algum detalhe diferente. Agora o nosso Deus, quando Ele restaura, é algo incrível, é algo maravilhoso. A restauração do Senhor, lá em Isaías capítulo 61, diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. O nosso Deus, Jesus Cristo, aqui está falando que Ele enviou a restaurar os contritos de coração. Então, aqueles que têm um coração quebrado, a alma batida, o Senhor fala assim, ó, vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E outra coisa, a restauração que o Senhor faz em um ser humano também é algo que, quando o Senhor perdoa o nosso pecado, fala que Ele joga no mar do esquecimento, Ele não lembra, Ele não lança mais em rosto. Nós, seres humanos, é comum perdoarmos alguma coisa ou depois falarmos ou lembrarmos ou passarmos na cara da pessoa em alguma oportunidade. Mas Jesus Cristo é aquele que perdoa e esquece, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas falhas, os nossos pecados, e Ele nos restaurou para com Ele. Ele nos comprou, Ele nos redimiu. Pela graça nós somos salvos. Então vamos entrar na primeira dinâmica. A primeira dinâmica, nós vamos falar sobre a restauração do povo de Israel. Nós sabemos que Israel é o povo do Senhor. E para essa primeira dinâmica, o professor vai precisar de um copo com água e vinagre. Então, o professor coloca um pouco mais de vinagre do que água. Aí o professor pega mais 2 copos pequenos para fazer a representação dessa dinâmica. Como que vai funcionar? Então aqui nós temos, esse copo vai representar a nação de Israel, a nação escolhida por Deus. Lá quando o Senhor fez a promessa a Abraão, falou que a descendência de Abraão seria numerosa, então aqui nós temos a nação de Israel, ela era una, só que a nação, querendo se comparar às demais nações, que nós sabemos do governo teocrático, Deus com o governo da nação de Israel, só que depois, vendo as outras nações, quis para si um rei. E aí o Senhor permitiu Saul, né? O Senhor escolheu Saul
pelo pedido do povo. Então, a nação de Israel teve Saul como seu primeiro rei, era um reino unificado. Depois, nós temos Davi, também o rei segundo o coração de Deus, que o reino unificado. Quando Salomão morre, houve uma ruptura no reinado. Então, ficou aqui o reino de Israel, que era uno, houve uma divisão, e aí ficou o reino norte e o reino sul. Então, ficou dividido Israel e Judá. Um ficou com as 10 tribos e o outro com 2 tribos. E aqui, o povo do Senhor dividido. Primeiro, o reino norte passou pelo exílio e pelo cativeiro, né, as 10 tribos. Depois, o reino sul, Judá, que eram apenas 2 tribos, também passou pelo cativeiro. E tudo isso gerou que uma dispersão do povo. E depois, então aqui nós temos a primeira diáspora ou dispersão, ou podemos falar assim, o afastamento do povo. Aqui nós primeiro tivemos uma divisão do povo de Israel, né? Que já não era mais um. A nação de Deus já estava dividida entre si. O lado norte foi levado cativo pelos assírios e o reino sul foi levado cativo pela Babilônia. Depois, já no Novo Testamento, teve também aquela dispersão, aquela diáspora do povo do Senhor. Só que o nosso Deus, nessa lição nós vamos falar sobre Ezequiel, que teve a visão do vale de ossos secos. E o Senhor promete, fala sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Então o Senhor levou Ezequiel a um vale de ossos e fala que a condição daqueles ossos eram sequíssimos. Então, quando você olha e vê uma pessoa, um cadáver, primeiro o ser humano quando morre, depois seca, se não tem mais carne, não tem mais, só sobra os ossos. E o Senhor perguntou, poderão viver esses ossos? E Ezequiel falou, Senhor, tu o sabes. E aí o Senhor mandou ele profetizar. E Ezequiel profetizou a mando do Senhor sobre a restauração de Israel. Então o povo que estava disperso, que estava longe, o Senhor prometeu ajuntá-los. E aqui nós vamos falar sobre isso. Então a promessa de restauração, eu coloquei aqui só 2, mas sabemos que houve várias dispersão nessa diáspora, tanto é que fala-se que tem mais judeus, né, fora de Israel do que dentro da nação. Só que aí a restauração nacional de Israel que Ezequiel profetizou já aconteceu. Em 1948, o Estado com E maiúsculo, a nação de Israel foi restaurada. Então aqui vai representar o quê? O povo que estava disperso, eles tiveram o quê? O seu ajuntamento. Novamente, eles tiveram aqui a restauração nacional. Mas, quando Ezequiel estava lá no vale de ossos secos, o que ele percebeu? Que os nervos se juntaram, o corpo todo se formou, mas faltava uma coisa. Eles não tinham o Espírito. E o Senhor mandou ele profetizar aqueles ossos secos. E depois que houve a profecia, aí os irmãos vão levar bicarbonato para representar a restauração espiritual. E aqui eu vou colocar para não derramar. Então aqui já representou a restauração nacional. Porém, eles ainda não estavam cheios, não estavam restaurados espiritualmente. E aqui com o bicarbonato, o professor vai colocar, quando o Senhor mandou Ezequiel profetizar, aqui vai representar o quê? O Espírito, né? E quando o Espírito estava sobre eles, olha o que acontece. Então eles foram restaurados espiritualmente. E quem é cheio do Senhor transborda. E é notório. E aí quando houve a restauração, quando eles estiveram cheios, levantaram e ficou como um exército em extremo. Então essa é a nossa primeira dinâmica, que o professor possa fazer em sala de aula e que seja uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor. E para a segunda dinâmica, o professor vai precisar de várias canetas e o professor desmonta todas as canetas. E essa dinâmica é interessante porque o professor vai ter a oportunidade de ler com seus alunos a leitura em classe, que fala sobre a visão do vale de ossos secos que o profeta Ezequiel teve. Vai desmontar todas as canetas e vai colocar espalhado, não sei se está dando para ver, deixa eu vir mais para cá.
Então, o professor desmonta toda a caneta, ó, coloca os pedacinhos, separa a caneta, a tampa, tudo desmontado. E aqui o professor vai ler com seus alunos a leitura diária do Vale de Ossos Secos. E o professor chama 3 alunos para fazer a leitura. O professor vai fazer a leitura e o professor representa Deus falando com Ezequiel. E os 3 alunos vão representar Ezequiel. Então Ezequiel foi levado em visão a um vale cheio de ossos secos. Aí o professor vai chamar os alunos e falar assim, olha, o que vocês estão vendo aqui? Não dá para se ver que é caneta, mas caneta desmontada. Falou assim, olha, isso aí são parte de canetas, várias canetas. Assim, essas canetas, na forma que estão, servem para ser utilizadas? Assim, olha, a pessoa pode até utilizar para escrever, né? Mas é com dificuldade. E ela não está completa. Aí o professor vai perguntar, lendo a leitura, vai perguntar para os alunos, como Deus falando para Ezequiel, olhem, aqui é possível ver, aqui eles estão sequíssimos esses ossos, vão representar os ossos. É possível reviver esses ossos? Aí Ezequiel vai falar, tu sabes. E aí, quando o professor estiver falando, profetiza os ossos, falando sobre as carnes, sobre os tendões, aí o aluno vai pegar, cada aluno, aqui dá para ver que tem várias canetas, aí os alunos vão, cada um montando as canetas e colocando. Então o aluno vai colocar, vai montar toda a caneta lá junto em aula e o professor vai lendo e eles vão fazendo o procedimento de montar a caneta e coloca até mesmo a tampa. Mas aí depois fala assim, olha, agora aqui, depois das canetas todas montadas, aí o professor fala, aqui representa a restauração nacional de Israel. Mas qual que é a função da caneta? Né? Então, a caneta, a finalidade dela é escrever algum conteúdo. E aí o professor vai profetizar, pede para eles, quando falar sobre profetizar ao Espírito, o professor entrega papeizinhos e fala para todos eles, agora profetiza o Espírito, pede para eles escreverem. Então a restauração espiritual vai ser escrever, o Senhor restaurou a nossa sorte, só o Senhor é Deus. Porque quando eles estavam lá lamentando, eles choravam, como cantar em terra estranha, louvores de Sião, eles choravam. Então, Israel, ela foi restaurada como nação, mas ainda precisa ser restaurada espiritualmente. A maioria dos pregadores, quando pregam, fala da questão espiritual. Tem muitos que falam, ah não, essa profecia é direcionada à nação de Israel, e nós sabemos que o é, mas a Bíblia é um livro lindo, maravilhoso, que fala sempre conosco e nada impede de fazermos uma interpretação espiritual, porque o Senhor, ele pode restaurar qualquer coisa, e a restauração que Jesus, que o nosso Deus faz, não é igual ao homem, que muitas vezes fica com aparência, fica com alguma dobra. Às vezes, quando você vai restaurar uma casa, muitas vezes fica alguma diferença, dá para verificar que houve algum reparo, mas o Senhor restaura, o Senhor faz tudo novo. Então é essa segunda dinâmica e o professor vai fazer com os seus alunos sobre a restauração espiritual. E nos mesmos moldes, a terceira dinâmica, o professor vai levar o quê? Uma caixa de fósforo. E é que eu não estou com a caixa de fósforo agora, eu ia até fazer com o palito de dente. O professor vai levar, só que durante a semana o professor pega a caixa de fósforo e vai usando. Deixa uns pequenos, usa bastante, deixa outros mais ou menos. Aí o professor vai levar da mesma forma com as canetas, o professor vai levar e vai colocar, olha, aqui vai representar a nação de Israel no Vale de Ossos Secos. Aí o professor pergunta para os alunos, olha, esses fósforos aqui, todos utilizados, servem para serem utilizados novamente? Não, eles já estão torrados, já estão sequíssimos, eles já não servem mais para utilizar. Aí ele fala assim, só que o professor vai falar, só que o Senhor deu a visão e o Senhor vai restaurar a nação de Israel. Já restaurou nacionalmente a nação de Israel e agora falta restauração espiritual. Aí o professor leva um copinho para não se queimar, junta todos os fósforos que estão queimados e o professor leva um isqueiro. E com o isqueiro, mesmo os fósforos já tendo sido usados, o professor vai conseguir acendê-lo. E aqui vai representar a restauração do povo de Israel.
Então, aí o professor representa a restauração do povo de Israel. Porque o nosso Deus é aquele que restaura vidas. Então, se você estiver passando por algum momento, agora falando não da nação de Israel, mas das nossas vidas, se você estiver passando por alguma situação e não vê mais saída, saiba que o Senhor pode todas as coisas. Ele é o grande, Ele é o eu sou o que sou. Conte a sua necessidade para Ele, porque Ele tem poder para restaurar vidas. Deus abençoe a todos e tenha uma boa aula.